No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 17, vem retratar uma história para nós que começa assim: Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. E é sobre esse tema na cova dos leões que a gente vai conversar um pouquinho mais. Fica comigo que nos próximos minutos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nesse capítulo 6 do livro de Daniel vem retratar a história de quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas é necessário antes nós entendermos o que aconteceu antes de ele ser jogado na cova. Tinha alguns invejosos de Daniel, porque Daniel era um homem de Deus, um homem que tinha encontrado graça diante dos olhos de Deus, porque ele era um homem fiel. E Deus concedeu os dons das visões, os dons de interpretar sonhos. Então, aquelas pessoas que estavam em volta ao rei tinham inveja da posição de Daniel. Então eles tentavam de alguma forma incriminar Daniel perante o rei. Então, um certo dia os puxa-sacos do rei chegaram e falaram assim: Rei Dário, né, o nome do rei. Rei Dário, por que você não promulga uma lei de que não vai poder adorar outros deuses a não ser o Senhor? E aí o rei Dário ali, convencido daqueles puxa-sacos, falou assim: não, vou promulgar essa lei. E eles sabiam que Daniel adorava o Senhor nosso Deus 3 vezes durante o dia. Então eles pegaram Daniel no flagra e levaram esse flagra até o rei Dário. E aí a grande questão, o grande julgamento de quem quebrasse essa norma do rei era ser jogado na cova dos leões. Então o rei era muito próximo de Daniel, era amigo de Daniel. Então, perante o seu decreto, ele não teve o que fazer. Ele mandou trazer Daniel ali no versículo 17 e mandou jogá-lo na cova dos leões. E ali, aqueles puxa-sacos do rei, tendo certo que a morte de Daniel não tinha como voltar atrás. Os leões esfomeados, vendo aquela carne ali do ser humano de Daniel, não tinha outra história. Era jogar ele na cova e no outro dia só ir lá para recolher os ossos. Mas, para surpresa de todos, vai dizer que o rei dormiu atordoado a noite inteira pensando se Daniel exatamente ia morrer. E aí no outro dia ele vai até a cova dos leões e vem dizer no versículo 20 assim do capítulo 6: Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu com toda a pressa à cova dos leões. Versículo 21, quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. E aí Daniel disse: Servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido te salvar dos leões? Na verdade o rei disse isso. E aí Daniel no versículo 22 disse assim: Senhor, vida longa ao rei. Mas por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes nós somos jogados em cova dos leões. E o que vai ditar se nós vamos ser mortos pelos leões ou não é a nossa fidelidade a Deus. É o quanto que, mesmo durante as dificuldades, mesmo diante de situações que os reis podem mandar a gente para essa cova, o quanto nós vamos nos manter fiéis a Deus. E a regra é simples, a gente precisa seguir do lado de Deus até o fim. Eu não estou falando de um Deus que é punidor, um Deus que por você não seguir Ele, é um Deus por você não acreditar, Ele vai te punir. Mas nós temos a escolha de ter um Deus amoroso, ter um Deus misericordioso do nosso lado. Por que não nos mantermos fiéis a Ele? Daniel poderia muito bem, diante do decreto do rei, parar de orar a Deus durante as 3 vezes que ele orava durante o dia. E nós, sem termos um julgamento sobre nós, muitas vezes nós nem paramos para orar sequer 10 minutos, sequer 5 minutos. E esse Senhor nosso Deus, Ele quer ter essa proximidade com cada um de nós. Porque quando nós estamos do lado desse Senhor, vem uma força de dentro de nós que vem dele, que é sobrenatural. E pode ter leão esfomeado do nosso lado, pode ter pessoas querendo nos atacar, pode ter puxa-sacos do rei querendo puxar o nosso tapete. Mas se nós estamos com esse nosso Deus do nosso lado, a vitória é certa. Que esse vídeo possa abençoar imensamente a sua vida e te levar a ter uma vida fiel com Deus também. Que independente dos leões, existe um Senhor Deus que cuida, um Senhor Deus que olha e um Senhor Deus que ama cada um de nós. Que você possa compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais aí, agora estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Curte, compartilha, se inscreve no canal, todas as coisas que os youtubers falariam, eu estou falando agora. Mas que o foco principal seja levar a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.